corações daquilo que Deus tem feito, né? E eu creio que ele também se alegra muito, porque ele plantou uma semente e a semente Deus tem abençoado e tem multiplicado, tem abençoado esta obra de uma forma grandiosa. Sou grato a Deus pela vida do pastor Gilvan e de todos os irmãos. Eu quero meditar com os irmãos em uma palavra, irmãos, nesta tarde. Haja vista que daqui a pouquinho estaremos indo a Salgueiro, participar de uma cruzada evangelística, agradecendo a Deus também pelo dia da Bíblia, né? E eu creio que será um trabalho abençoado, cheio da presença de Deus. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo de número 15. Glória a Deus, eu quero trazer uma palavra bíblica para a nossa meditação, irmãos, nesta tarde. Uma palavra a qual Deus colocou no meu coração e quero compartilhar com os irmãos. Mateus, capítulo de número 15. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Versículo 21 ao versículo 28. Estaremos lendo a palavra de Deus. Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa, você pode acompanhar conosco a leitura. Nos diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Todos encontraram, digam amém. Amém. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quantos dizem amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Justo Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por tua palavra, que ora acabamos de ler, Senhor. Que esta venha produzir efeito sobre cada vida, Senhor. Que vidas venham ser alcançadas, impactadas pelo poder da tua palavra. A tua palavra é poderosa, ela é mais penetrante, ou mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela divide as juntas e as medulas. Pai Santo, que esta palavra nesta tarde venha, Senhor, de encontro a cada vida. Que o teu nome venha ser glorificado. Continua manifestando a tua presença em nosso meio. Fala conosco, Senhor, pois estamos de ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Pai, em teu nome, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Podem-vos assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra muito conhecida entre os leitores da Bíblia. Você vai encontrar esta palavra também no Evangelho segundo escreve Marcos, no capítulo de número 7. Marcos, ele também traz registrado a história desta mulher, que é conhecido como mulher cananeia ou mulher cirofenícia. Tanto Marcos como Mateus, eles começam os capítulos, no caso Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7, eles começam fazendo menção do momento ao qual Jesus é abordado pelos fariseus, pelos escribas, e ali eles questionam Jesus a respeito do comer sem lavar as mãos. Eles ali questionam Jesus porque os discípulos estavam comendo ou
e não estavam lavando as suas mãos. E Jesus vai ensinar que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Aleluia. E tanto Mateus como Marcos, eles trazem essas expressões, este momento a qual Jesus ali tem esse embate com esses líderes religiosos. Jesus vai dizer algo muito interessante. Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Aleluia. A mesma expressão ou repreensão utilizada por Isaías. Isaías também faz uso desta mesma expressão, e Isaías diz também para o povo, o seu povo contemporâneo naquela época: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. A mesma palavra Jesus vai se utilizar aqui, tanto Mateus no capítulo 15 como Marcos no capítulo 7, ele vai trazer essa expressão. Algo também que me chamou a atenção, antes de nós adentrarmos no texto em questão, um texto lido a partir do versículo número 21, eu achei muito interessante. Mateus, ele vai dizer que Jesus chama a atenção daqueles que estavam ouvindo, ele chama a atenção dos seus ouvintes. Mas Marcos, ele vai dizer algo também muito interessante. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Mateus, ele vai dizer que Jesus pede a atenção daqueles que o estavam escutando. Marcos vai dizer a expressão, dizer que Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Aqueles que ali estavam eram pessoas que tinham conhecimento da lei, conheciam o Deus da lei, pelo menos de forma teórica. Eram aqueles que eram para realmente buscar ou incentivar o povo a adorar, a trazer uma verdadeira adoração para o Deus verdadeiro. Porém, o próprio Jesus vai dizer que era um povo que o honrava apenas com os lábios. Era um povo que até ouvia, tinha ouvidos para ouvir, mas não vivia aquilo que se ouvia. Não era um povo que praticava aquilo que se ouvia, os ensinamentos, aquilo que estava sendo ensinado. Era um povo que conhecia o Deus teoricamente, mas Deus não quer apenas que nós o conheçamos de forma teórica. Ele quer que nós também tenhamos um conhecimento prático, um conhecimento com experiências. Deus quer nos dar experiências espirituais. Tem muita gente que conhece Deus, tem muita gente que sabe que tem um Deus, mas não quer buscar a sua presença, não quer se submeter ao seu senhorio, não quer se submeter à sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Era um povo que honrava com os lábios. Jesus chama a atenção deles: quem tem ouvidos, ouça. Ali estavam pessoas que estavam ouvindo, mas não queriam praticar. Estavam escutando, mas não queriam pôr em prática aquilo que se escutava. Eles davam mais atenção aos seus rituais, os seus ensinamentos. E o próprio Jesus diz que eles desprezavam a palavra de Deus. E por que eu fiz questão de mencionar o início desses capítulos, tanto o 15 de Mateus como o 7 de Marcos? Porque parece algo, irmão, Jesus aqui, o que vai acontecer, esta personagem que vai adentrar, é uma mulher que não conhecia a Jesus intimamente. Não era uma mulher que pertencia ao povo escolhido de Deus. Em João capítulo 1, versículo 11, Jesus diz: vim para os meus, mas os meus não me receberam. No versículo 12 de João capítulo 1, ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome. Aqueles que ali estavam ouvindo faziam parte do povo de Deus, do povo escolhido. Mas o próprio Jesus, quando ele conversa ali com os discípulos, ele diz que veio para as ovelhas perdidas de Israel, porque realmente era um povo que estava perdido, o povo escolhido que estava perdido, e o Senhor veio para colocá-los no caminho certo. O povo que estava fora do caminho,
conheciam a verdade, mas estavam distantes da verdade. Quantas pessoas que estão na igreja, distante do Deus da igreja, estão na igreja achando que estão no caminho, mas estão distantes do caminho. Mas o Senhor, Ele quer colocar aquele que está fora do caminho, Ele quer colocar no caminho. Ele não quer ninguém fora do caminho, Ele não quer ninguém à beira do caminho, porque Ele mesmo disse em João capítulo 14 versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo: eu sou o único caminho, artigo indefinido. Eu sou a única verdade, eu sou a verdade, artigo indefinido. Ele está dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não tem outro meio. Tem pessoas que dizem aí que todo caminho na montanha leva ao cume, todo caminho na montanha pode levar ao cume, mas nem todo caminho vai conduzir o homem para o céu. Só tem um meio, só tem um jeito do homem ir para o céu, é pelo caminho chamado Jesus de Nazaré. E seguir o caminho, Ele mesmo disse: o caminho é estreito, o caminho é apertado, o caminho não é fácil, mas é o caminho que conduz a salvação, é o caminho que conduz o homem para morar no céu. A palavra diz que o céu é tomado à força, não é de todo jeito, não é de toda maneira. Tem pessoas que estão até na igreja, se identificam até como cristão, são cristãos nominais, mas o Senhor, Ele está por aqui de cristãos nominais. Ele quer crente de verdade, Ele quer aqueles que tenham compromisso. Mateus capítulo 16 versículo 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, ei, tu quer me seguir? Ele diz: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho verdadeiro é renúncia. Não adianta estar na igreja, levantar a mão, mas sair pelas portas e continuar praticando coisas que não agradam ao Senhor. Não adianta conhecer a Deus e viver uma vida de aparência como os fariseus da época de Jesus. Tem muito fariseu por aí que prega uma coisa e vive outra. Jesus não está preocupado com a tua, aleluia, teologia, com a tua retórica. Se tu fala bem, é importante isso sim, mas mais importante não é o que tu diz, aleluia, é se tu estás vivendo aquilo que tu estás dizendo. E é muito interessante, irmãos, porque esses homens que outrora Jesus estava conversando conheciam a Deus, a lei, mas esta mulher não. Esta mulher era Ciro-fenícia, era cananeia. Os irmãos sabem, irmãos, que quando Deus faz a promessa ao povo de Israel, tira do Egito para a terra de Canaã, Deus disse que aquele povo deveria ser destruído, extinto. Era um povo, irmãos, que tinham a idolatria como costume, adoravam vários deuses. O povo cananeu era um povo rebelde, era um povo, irmãos, que Deus estava irado com o povo cananeu. E esta mulher, irmãos, era uma mulher que não tinha um conhecimento de experiência com Deus. Mas presta atenção, Marcos diz que Jesus diz assim para eles: quem tem ouvidos, ouça. Marcos também vai dizer algo muito interessante. Ele diz que esta mulher, ouvindo sobre Jesus glória a Deus. Aqueles homens tinham conhecimento da lei, tinham ouvidos para ouvir, mas não obedeciam, não criam na palavra de Jesus. Mas Marcos vai dizer que esta mulher que não tinha um conhecimento, esta mulher que não pertencia ao povo, ela ouviu e ela foi ao encontro de Jesus. Aleluia. Eu quero te perguntar nesta tarde: o que é que você tem feito quando você tem ouvido sobre Jesus? Você é daqueles que ouvem, entra no ouvido e sai no outro. Você é daqueles que ouvem, mas não quer um compromisso, uma intimidade. Ou você é daqueles que ouvem, daqueles que abraçam, daqueles que vão para Jesus, daqueles que buscam a presença, daqueles que se derramam diante dele. Quem é você quando tem ouvido sobre Jesus? Aleluia. Aquela mulher ouvindo sobre Jesus, ela vai ao encontro de Jesus. Jesus se retira para as partes de Tiro e de Sidom, e a Bíblia diz, Marcos, ele traz os pormenores. Mateus não fala, mas Marcos diz que Jesus vai para uma casa. Jesus quer se ocultar.
Jesus não quer ser visto, incomodado por ninguém. Mas esta mulher, irmãos, ela tinha uma necessidade. Essa mulher precisava de um milagre. Não era para ela mesma este milagre. Ela estava em busca de um milagre para a sua filha. E ela insiste. Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé se acendeu no coração desta mulher. Esta mulher procura por Jesus até encontrar a Jesus. A Bíblia nos diz que quando ela vê Jesus, ela começa a clamar. Ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que é interessante? Eu vou ser bem repetitivo, irmãos, mas Deus, Ele está falando conosco aqui nesta tarde. Aqueles homens que conheciam a Jesus o negavam como o Messias, o negavam como o enviado de Cristo. Mas esta expressão desta mulher: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra Jesus no grego significa Yeshua. A palavra Yeshua é Ele salva. Esta mulher estava dizendo: tu eres o Salvador, tu és o Messias, tu és o filho de Davi. Enquanto aqueles homens não reconheciam a Cristo como Messias, esta mulher estava dizendo: tu és o Messias, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Traçando um paralelo da história desta mulher com o cego Bartimeu. Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi. A multidão diz: cala-te, cego, repreende. Aqui não foi uma multidão que pediu para ela calar-se, mas o texto diz que os discípulos vão até Jesus e diz: despede-a, mestre, ela vem gritando atrás de nós, manda ela embora, despede-a. Eles não entendiam. Aquela mulher, ela tinha um propósito. Quem tem propósito não desiste. Quem tem propósito não fica na beira do caminho, não fica pelo caminho. Quem tem propósito, aleluia, quem tem propósito não para, não desiste. Deus está falando com alguém nesta tarde: ei, tu tem propósito, não desista não. Tu tem propósito, não é porque alguém está pedindo para você calar, não é porque alguém está dizendo desiste desse negócio, para com isso, que você vai parar. Porque quem tem propósito permanece, quem tem propósito continua. E nós podemos aprender lições valiosas com a vida desta mulher. Uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. Uma mulher que na sua cultura era uma cultura pagã, de idolatria. Uma mulher que não conhecia Jesus intimamente. Vai ensinar para aqueles que conheciam, pelo menos teoricamente, para aqueles que estavam com Jesus. Os discípulos muitas vezes não compreendiam a missão de Jesus. Tem pessoas que não compreendem os propósitos de Deus. Tem pessoas que não entendem às vezes aquilo que Jesus tem na tua vida. Tem pessoas que não conseguem entender os mistérios de Deus na vida de alguém. O que é isso? Porque ela é assim, porque ele é assim, porque ela passa por determinadas situações. Não entendem que Jesus prova aquele que ama. Aleluia. Eu imagino, irmãos, olhando para a vida de Jó, o patriarca. Jó perdeu tudo o que tinha, era o homem mais rico do Oriente. Jó perdeu os 10 filhos de uma vez. Jó perdeu a saúde. E ainda os amigos vieram para consolar, mas vinham para afrontar a Jó, dizendo que Jó estava em pecado. Não entendiam que Deus estava agindo na vida de Jó. Jó tinha um conhecimento de Deus teórico. Ele mesmo diz isso. Quando ele passa por aquela experiência, ele diz: os meus ouvidos ouviam falar, mas agora os meus olhos te veem. Eles não entendiam que Deus estava permitindo uma experiência, porque Deus quer nos dar experiência. Ele não quer que você fique no campo da teoria. Ele quer te dar experiências. Ele quer te ensinar. Ele quer que os teus olhos vejam algo. Te prepara, porque Deus está dizendo para alguém nesta tarde: vai ter experiência.
tocar, os teus olhos vão ver algo, vai ter sinal, vai ter sarça que o fogo não consome, vai ter milagre, vai ter experiência. Alguém pode não entender o que eu tenho contigo, mas é coisa grande o que eu tenho contigo. Eu te escolhi, aleluia, eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Vai adorando a Ele nesta tarde, vai dando glória a Jesus, aleluia. É bom ter conhecimento. Tem tanta gente que tem conhecimento, mas não adoram a Deus verdadeiramente. Conhece muito sobre Deus, mas não praticam nada, não buscam a presença de Deus. Eu me lembrei de algo que Deus me ensinou. Eu não ia falar, mas veio ao meu coração uma experiência que eu tive com Deus. Um dia eu tive um sonho, e nesse sonho Deus me ensinou algo. Eu via pessoas em uma praça, e um rapaz se aproximava de mim e começava a pregar a palavra para mim. Eu ficava calado, não dizia nada, e ele pregava com entusiasmo. Nesse sonho o cenário mudava. De repente eu me encontrava assim em casa. O telefone tocava, eu atendia. Era este mesmo rapaz que estava do outro lado. E quando eu atendo, ele diz assim: mas João Paulo, você é um pregador do evangelho, conhecedor da palavra. Eu pregando para você porque você não me disse, você não falou nada, ficou calado. Eu pregando e você calado, não falou nada. De repente tudo ficou escuro, e uma voz ecoou, e eu escutei. Era a voz de Deus. Dizia assim: interpretação do sonho. Nunca diga a ninguém quem você é, nem o que você é. Deixe que os outros digam algo sobre você. Aleluia. Deus vai levantar pessoas, alguém vai olhar para você e dizer: ei, tu és crente, ei, tem algo diferente na tua vida, tem um brilho que é isso. Aleluia, aleluia. Você não precisa dizer para ninguém, você apenas precisa viver aquilo que o Senhor te ensina. Viva a palavra, viva a vontade de Deus, renuncie o pecado. Aqueles homens conheciam, e Jesus disse: não contamina, não é o que entra, é o que sai, é a malícia, é o engano, é a mentira, é a hipocrisia. Tem tanta gente arrotando santidade, mas com coração maligno. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Está assim de gente maligna, está assim de gente perturbada, pessoas que vivem fazendo coisas erradas. Mas nesta tarde o Espírito Santo está dizendo: santifica a tua vida, purifica este teu coração, sai da malignidade, sai da pornografia, abandona esse pecado de estimação, abandona esta vida do erro, porque eu vou te usar, eu vou te levantar. Mas onde tem pecado, onde tem coisa errada, Deus não habita. Deus é santo, Deus requer santidade. Deus está dizendo: sede santo que eu sou santo, sede santo que eu sou santo, sede santo porque eu sou santo. Santifica a tua boca nesta tarde na presença do Senhor. Ele quer usar os teus lábios, como Ele fez com Isaías. Tem brasa do altar nesta tarde para queimar os lábios de alguém, tem brasa para queimar as mãos de alguém, tem brasa para queimar os pés, a mente, para tirar o pecado que não agrada a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela não desiste. Ela vai até Jesus, mesmo experimentando o silêncio de Jesus. É ruim, né, irmãos, experimentar o silêncio de Deus. O silêncio do pai, da mãe, da família é ruim. Mas o silêncio de Deus, irmão, a gente ora, clama, busca e nada. Essa mulher experimentou o silêncio de Deus. Quando os discípulos pedem para que Jesus despedisse ela, Jesus disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher vai até Jesus, se humilha, e ela diz: socorre-me. Tu és Yeshua, tu és Salvador. A minha filha está miseravelmente endemoniada, Jesus. Oh, Jesus, vai lá em casa, Jesus.
Passa lá em casa com milagre, Jesus. Socorre-me, mestre. Tu és Salvador, eu creio, Jesus. Por isso eu vim até aqui. Oh, Jesus, faz um milagre a minha filha. Jesus, eu não aguento, eu não suporto. O texto não nos dá detalhe, mas imagina a situação que esta mulher passava com a sua filha endemoniada, perturbada, aleluia. Quem sabe quantas portas esta mulher bateu, mas ela ouviu falar de Jesus e foi buscar no lugar certo. Talvez você tenha batido em várias portas, mas Jesus está dizendo: ei, a porta sou eu. Bate nesta porta. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e o que bater-lhe abrir-se-vos-á. Bate na porta certa que é Jesus, bate na porta certa que é Jesus. O milagre vai acontecer, a porta vai se abrir para a tua vida. Vai lá em casa, Jesus, socorre-me. Jesus diz uma palavra, irmãos, dura: não é lícito tomar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Esta mulher, irmãos, tinha tudo para agora, neste momento, desistir. Talvez você está passando por tantas coisas e você, igual essa mulher, tem tudo para desistir, para desanimar, para parar. Quem sabe você está se olhando nesse momento e pensando consigo mesmo: é tanta luta, é tanta prova, é tanta dificuldade. E às vezes o desânimo bate na porta, mas você ainda está aqui. Esta mulher poderia desistir, mas ela diz algo. Foi Jesus quem disse. Jesus elogiou a fé desta mulher. Esta mulher diz: mas os cachorrinhos, eita Jesus, também come as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Era como se essa mulher estivesse dizendo: sim, Jesus, sim, Senhor, eu não quero que o Senhor tire o pão dos filhos, mas só uma migalha da mesa já é suficiente para os cachorrinhos. Só um pouquinho, Senhor, que o Senhor fizer já serve. Eu não estou aqui pedindo para o Senhor tirar nada de ninguém, mas um pouquinho, Senhor, só um pouquinho para mim é o suficiente. Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres, mulher. E a Bíblia diz que naquele momento o demônio, o espírito maligno que estava sobre a vida da filha daquela mulher, saiu, bateu em retirada. Aquela mulher tinha tudo para desistir. Aquela mulher não conhecia Deus, ela não tinha um conhecimento, mas ela buscou, a fé se acendeu no seu coração. Jesus elogiou a fé daquela mulher. O Senhor está dizendo nesta tarde: não desista, não desista ainda que os obstáculos, as dificuldades sejam muitas. Ele está dizendo: permanece na posição. Quem tem propósito não desiste, quem tem propósito não para. Ele está dizendo: vai marchando, vai caminhando em meio à dificuldade, vai caminhando em meio aos empecilhos, porque a vitória não está no começo, a vitória não está no meio, a vitória está no final da caminhada. Quantos começaram bem, mas já pararam? Outros não começaram tão bem e estão melhorando. O importante não é como você começou, o importante é como você vai terminar a sua caminhada. Assim diz o Senhor para alguém nesta tarde: ei, continua caminhando, continua fazendo a minha obra, continua, tu estás trabalhando para mim, tu estás fazendo para mim. Vai ter recompensa, haverá recompensa, haverá milagres. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. Jesus vai visitar a tua casa agora, nesta tarde. Vai recebendo aí a visita do Espírito Santo. Ele está indo aí no quarto, ele está indo neste hospital agora com milagre. A mulher clamou e Jesus, o milagre aconteceu na casa dela, na filha.
Jesus não precisa ir até lá, aleluia. Aliás, Jesus, ele estava ali com ela, mas fez lá, porque ele é onipresente, aleluia. Você clama aqui e Jesus vai lá. Jesus vai porque ele é grande. É você clamando por alguém que está longe, mas Jesus, ele aproxima quem está longe. Pode estar longe para você, mas ele está aí contigo, e ele também vai lá onde esta pessoa precisa agora, nesta hora. Ele visita hospitais agora com cura. Ele visita o teu lar agora com milagre. Recebe aí um milagre da parte de Deus. Recebe um abraço do Espírito Santo. Recebe um renovo do Espírito. Ele te toca agora neste problema. Problema nos ossos, seja repreendido. Problema na coluna, sinta o toque do Espírito Santo te envolvendo agora. Recebam a cura de Deus agora, pelo poder do nome de Jesus. A palavra foi pregada. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A palavra está sendo ministrada, e eu creio que enquanto a palavra é liberada, milagres acontecem. Jesus honrou a fé daquela mulher, vai honrar a tua fé também nesta tarde. Se tu creres, tudo é possível que crê. Ele disse para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. O Deus do impossível está aqui nesta tarde. Tem milagre na tua casa, tem milagre na tua família. Vai crendo aí, vai recebendo aí, vai te derramando aí, porque o Senhor está presente. O Deus do impossível está neste lugar. O Deus que faz milagre está aqui nesta tarde. É tarde de milagre, é tarde de vitória. Recebe da parte de Deus. Aleluia. Recebe esta palavra, esta simples palavra, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele está presente. Vamos orar, irmãos, encerrando o trabalho. Glória a Deus. Apresentando os pedidos de oração no caderno de oração. Glória a Deus. Sinto a presença dele aqui, irmãos. É real. Ele está aqui nesta tarde. Ele está aí contigo. Oremos ao Senhor, justo Deus e eterno Pai. Te louvamos, te agradecemos por este trabalho, por tão grande oportunidade de estar na tua presença. Louvores, tua palavra que foi ministrada, Senhor. Vidas que são alcançadas, que são libertas. Pai Santo, os pedidos que estão neste caderno de oração, seja de ordem física ou espiritual. Eu não sei o que está escrito: salvação de almas, portas para que sejam abertas, milagres, batismo com o Espírito Santo, curas divinas, eu não sei, mas eu apresento a Ti, porque para Ti nada é impossível. Aqueles que nos ouvem, Senhor Deus, visita-os, ó Pai, com curas e milagres, curas divinas. Vai restaurando vidas nesta tarde. Alcança essa pessoa que está com a enfermidade, Senhor, que já procurou os médicos, Senhor Deus, que já bateu em tantas portas, ó Pai, mas eu creio que Tu és poderoso. O Senhor marcou encontro nesta tarde. É tarde de milagre. Alcança esta vida agora. Toca, Senhor, agora com curas e milagres. Pai Santo, obrigado por este trabalho. Te apresento a cruzada evangelística, Senhor Deus, ali em Salgueiro. Abençoa o pastor Tiago, Senhor, na direção deste trabalho, os obreiros, os irmãos, que vidas venham ser restauradas. Aleluia. O maior milagre é a salvação de almas. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Salva, liberta e transforma. Jesus, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui, mais um círculo de oração. Eu te louvo por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Saúde seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Cada um está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.